Céu, Inferno e a Condição da Igreja Hoje. Um depoimento de Rodolfo Acevedo Hernandes. Sou o evangelista Rodolfo Acevedo Hernandes. Minha garganta tem sido afetada de compartilhar este testemunho, mas vamos fazê-lo novamente hoje mesmo contra qualquer oposição. Glória a Deus! Estamos aqui para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo e eu vou dar o testemunho que impactou minha vida e milhares de outras vidas. Vamos a Apocalipse 1, 14, 15. Seus pés eram como bronze polido, quando ele foi feito para refinados numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Porque eu não queria permanecer na mesma condição espiritual que eu estava, eu me tranquei no meu igreja por 8 dias. 8 dias de jejum e oração, trancado com o Senhor Jesus Cristo. Antes de começar esses 8 dias com o Senhor, Ele me disse através de uma visão: Rodolfo, hora que você se reservou para mim, e me foi dada uma veste branca em que foi escrito palavra e santidade ao Jeová. Após essa visão, uma senhora missionária da minha igreja disse-me: Rodolfo, eu tive um sonho sobre você, onde o Senhor disse-me para dizer-lhe: separado do altar, desde que eu era um pregador, eu vou te mostrar uma coisa grande que terá impacto sobre os povos e nações ao redor do mundo. Então eu fiz isso, eu comecei o meu compromisso 8 dias ao Senhor. Em torno do 4º dia em jejum e oração, eu estava orando junto ao altar e, de repente, antes de me apareceu 2 demônios e eu vi-os como normalmente você pode ver 2 pessoas cara a cara. Esses demônios me disse: Rodolfo, que não vai permitir que você passe os nossos limites. E eles desapareceram imediatamente. Comecei a me sentir muito medo, porque quando você vê seres espirituais em sua aparência física, é terrível. Estes 2 seres eram altos e tinham um cheiro de enxofre, como se eles tinham acabado de chegar do inferno. Eles foram enviados para me dizer que eles não iam me permitir passar por cima de seus limites. Mas o diabo é o único que tem limites. O Senhor Jesus Cristo, derrotado na cruz do Calvário. Glória a Deus, aleluia. Quando 7 dias se passaram em minha compromisso com o Senhor, disse-lhe: Senhor, eu não posso mais suportar isso. Meu corpo está fraco, eu não sei, tem muita força. Senhor, por favor me ajude, eu não posso cumprir este compromisso. Por favor me perdoe, me dê força. De repente, senti atrás de mim alguém andando em minha direção e falou ao meu ouvido: Rodolfo, não abandona esse compromisso até mostrar as coisas que você está prestes a ver. Eu fui em seguida, incentivou, me senti mais força. No dia seguinte, que era domingo, eu me senti um pouco fraco na manhã. À noite, durante o serviço, havia uma mensagem poderosa pelo evangelista Rubem Deus. Quando foi terminado, eu estava cumprimentando todos os meus irmãos e irmãs. Comecei a me sentir como se minha respiração estava fugindo de mim. Senti asfixia e eu não conseguia respirar. Os irmãos da minha igreja me cercaram e começaram a rezar. De repente, senti como se, através de minhas unhas e dedos, alguém estava me injetar com muitas agulhas. A frieza do agulhas penetrou meu corpo como ar frio e eu senti que o meu último suspiro tinha ido embora e que o meu coração falhou. Eu caí no chão e meus irmãos começaram a me reviver. Havia cerca de 12 irmãos. De repente, senti minha alma abandonar meu corpo e vi meu corpo do lado de fora, o corpo deitado no chão. Meus irmãos não sabiam o que estava acontecendo comigo. Uma irmã que é enfermeira lhes disse: ele só teve um ataque cardíaco. Eu queria estender a mão para eles e para o meu corpo, mas eu podia não. A Bíblia diz que o corpo humano é espírito, alma e corpo. O espírito volta a Deus e a alma vai para um lugar chamado céu ou inferno estabelecida. A Bíblia declara que o corpo vai para a poeira, porque é onde ele se originou. De repente, senti as luzes sair e eu comecei a voar mais alto a uma velocidade significativa. No entanto, alguém interrompeu o meu curso de ascensão e comecei a cair até que senti calor extremo.
Então, eu vi 2 maus portas pretas cheiro. Foi um inferno e foi horrendo. Como eu estava prestes a entrar nas portas, uma grande serpente, cuja cabeça estava cheia de espinhos e cujo corpo estava coberto de lâminas em vez de escalas, passou a entrar numa prisão. Enquanto entrei àquelas portas, e vi os olhos de todos os tipos nas paredes, olhando para mim, mas aqueles olhos estavam gravados nas paredes. De repente, vi 2 olhos que saem da parede e foi um demônio que tinha uma placa em seu peito que dizia: "Eu sou Vengeance". Ao mesmo tempo, mais demônios começou a sair a partir da parede. O demônio chamado Vengeance exclamou em alta voz: "King Beelzebub, temos um dos grandes que se alastraram guerra contra nós, o reino das trevas". A Bíblia diz: porque teria sido melhor para deles nunca terem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, a voltar as costas ao santo mandamento que lhes 2 Pedro 2:21. A igreja que conhece o Senhor must continuar a ser firme e reconhecer que Jesus é a única esperança para a salvação de suas almas. Estar lá, esse demônio chamado Vengeance chegou perto de mim. Disse: "Rodolfo, eu quero que você me expulse, tal como fez na terra". Embora ele tenha dito isso várias vezes, ele estava atormentando e me punir. E eu vi demônios já alinhados para me atormentar. O tormento no inferno para pastores, pregadores e evangelistas que partem de o poder e a unção de Deus é superior a outras almas no inferno. Seja firme em sua caminhada com Deus. Esta é a hora de ser uma empresa-igreja. A hora é agora. O tempo para jogar igreja tem chegado ao fim. Devemos ter a coragem e superar os poderes do inferno em nome de Jesus, só Ele é a luz. De repente, um demônio saltou fora da linha e atirou um dardo para mim que passou através do meu coração. Senti uma dor indescritível. Eu também senti que estava a chover enxofre no inferno. Eu senti minha carne cair de mim a ossos e vermes começaram a perfurar em meus olhos. A Bíblia diz: onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9:48. Além disso, em Isaías, a Bíblia diz que as larvas são colocadas como uma cama abaixo de você, e vermes são suas capas. Isaías 14:11. Inferno é real. Jesus e o Velho Testamento sobre o inferno. De repente, vi um grupo de demônios trazendo um caixão, mas era um tipo muito diferente do que o queridos aqui na Terra. O demônio chamado Vengeance me pegou pela parte inferior da minha boca e me disse: "Rodolfo, eu quero que você me expulsou. Onde está o seu poder? Onde está a sua unção? Onde está a glória que tinha?" A mensagem que quero transmitir aqui é que, por vezes, porque pregamos, pensamos que a unção é nosso e que o poder é nosso, e que a cura é nosso. A Bíblia diz que a partir de Deus é a glória e a glória pertence somente a Deus. Por esta mesma razão, o diabo foi expulso do céu porque ele queria a glória de Deus para ele mesmo. Portanto, muitos acreditam que os doentes são curados porque eles podem curar e que o endemoniado são entregues porque eles têm o poder de entregá-los. Deixe-me dizer-lhe que o que o Senhor lhe deu é um presente do céu. É a misericórdia de Deus com finalidade de fornecer os aflitos e para as almas a serem salvas. Como eles estavam me colocando para dentro do cofre, senti um vento e senti que algo caiu no chão. A Vengeance demônio e os outros demônios desapareceu rapidamente e se esconderam desta presença. Eu estava no chão do maltrato e a primeira coisa que eu vi que eu nunca vou esquecer, ó, glória a Deus! Eu vi um ser cheio de luz, aleluia. Eu vi cicatrizes nos pés de esse ser. Quando eu levantei a cabeça, vi que esse homem, esse ser maravilhoso, tinha um cinto sobre a sua cintura que lê: "Eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores". Ele tinha uma grande coroa de ouro. Ele estendeu as mãos para mim e disse: "Rodolfo, eu sou Jesus, e eu vou mostrar-lhe muitas coisas no inferno, o céu e a condição da minha igreja na terra". Ele pegou minha mão e disse: "Vamos agora, Rodolfo". Vi que ele abriu uma grande gaiola onde havia uma mulher. Ele disse: "Eu vou mostrar-lhe a punição que Satanás dá aos que eram prostitutas em terra. Quando a prostituta morre, eles vêm a este lugar.
Observe, Rodolfo. Eu olhei e vi dentro da gaiola, havia uma mulher que estava em posição fetal e vi a mesma serpente que eu tinha visto no início. A serpente entrou na jaula desta mulher. Eu vi como a serpente entrou em partes íntimas de mulher. Mas lembre-se que eu disse que a pele do serpente era de lâminas, não de escalas. Assim como a serpente entrou a mulher, que penetrou e destruiu seus órgãos internos. Após isso, ele saiu pela boca. O demônio controlar a prostituta na terra é chamado Metresa, ou Marta, ou Domineur. Muitos católicos têm esse santo como uma mulher cujo corpo é enrolado por uma serpente. Esse demônio é o que é atormentando as prostitutas no inferno. O Senhor me disse que era hora de deixar aquele lugar e nós deixou que o choro mulher como ela estava sendo atormentado e lamentando com dor. Eu preciso de alguém para me ajude. Ela gritou. O Senhor me disse, Rodolfo, o julgamento foi definido para eles. Agora, Rodolfo, vou mostrar-lhe o lugar onde Satanás atormenta as mulheres que abortaram seus filhos na terra. De repente, vi uma mulher na posição de dar à luz e vi um horrível demônio cujas mãos e os pés eram como um cavalo e seu aspecto era como um animal e ele tinha uma broca em suas mãos. Esta broca estava cheia de vermes. Estes vermes foram muito grandes e tinham os dentes afiados e seus organismos, quando cheios de espinhos afiados. O demônio colocara a broca através da parte íntima da mulher até que a mulher parecia que ela estava grávida. O demônio começou a gritar com ela, dizendo-lhe que ela tinha para dar à luz a esta no inferno desde que ela rejeitou a ninguém na terra. O demônio disse, elogie Satanás. Este é o seu reino. Quando eu perguntei ao Senhor por isso que a punição foi tão terrível para esta mulher, o Senhor disse, Rodolfo, julgamento está definido para esta mulher. A Bíblia diz que os assassinos não entrarão no reino dos céus. Pessoas que abortar seus filhos ou matá-los acreditar que o que eles estão fazendo é como matar um animal, mas o que eles realmente estão fazendo é matar um ser humano que tem uma alma e corpo. O demônio continuou gritando com ela, dizendo-lhe novamente para elogiar Satã porque era seu reino. Estes vermes começaram a sair através da barriga da mulher, destruindo as partes internas do seu corpo e saindo dela com pedaços de carne em suas bocas. Você podia ver a dor intensa ela estava passando. O Senhor me disse, vamos sair deste lugar. Fomos a um lugar onde havia o que parecia ser géis negros. Eu comecei a ver muitas crianças no inferno. Eu perguntei ao Senhor, por que existem crianças no inferno? Mas o Senhor me disse que eles estavam não crianças, que o reino dos céus pertence aos filhos e você tem que nascer de novo para entrar no reino dos céus. Então, Senhor, o que acontece com essas crianças? Perguntei. O Senhor me disse novo, Rodolfo, eles não são crianças, mas ele me pediu para ouvir a fim de que Satanás faz de vingue para eles. Quando se virou, vi que eles não eram crianças, mas demônios e eles estavam brincando com um jogo chamado Nintendo. Eu comecei a ver todos os tipos de programação satânica e jogos fazendo sinais e movimentos com as mãos, todos com fins satânicos. Quando o Senhor ordenou-lhes que se virar, eu podia ver suas formas eram grotesco, horrível e repugnante. Satanás deu-lhes a ordem, meus filhos, vão roubar, matar e destruir. Ele estava certo porque a Bíblia diz que Satanás vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e dar-lhe mais abundante, João 10:10. Enquanto isso, esses pequenos demônios entraram na terra e o Senhor me disse que é por isso que os filhos na terra estão se matando. Entretanto, os cientistas e crianças psicólogos não entendem por que as crianças levam as suas vidas por suicídio. Alguns meses atrás, um 12 anos old boy matou sua mãe com uma faca, um outro se enforcou e na rua, uma criança de 7 anos menino matou sua mãe, seus irmãos pequenos ele próprio com uma pistola que ele encontrou. Outro menino jogou-se de um segundo andar se matar. As letras E, porque os demônios entram em sua corpos e possuir o seu ser e eles levá-los a se matar. Seja pais cuidadosos mães que seus filhos estão assistindo na televisão.
O que seus filhos estão assistindo na internet, que seus filhos estão ouvindo sobre o assunto rádio. Os demônios se infiltraram através da televisão, rádio, música, quadrinhos satânicos. Glória a Deus, aleluia, para o despertar nós. Então, o Senhor me disse por esta razão, que tantos casamentos são destruídos porque alguns pais culpam os filhos e acham que por causa dessa criança, que se divorcie. Mas a criança não é o problema. O problema é o ataque demoníaco contra a união do casamento da família. Ligar no Senhor Jesus Cristo. Ligue para a igreja. Peça oração para que possa ter uma casa livre de ataques demoníacos. Agora, Rodolfo, disse o Senhor, é hora de sair deste lugar. Quando saímos naquele lugar, eu vi uma mulher totalmente engolida pelo fogo. Esta mulher estava lamentando e chorando, dizendo: morra, morra, morra. Tire-me daqui. O que eu vi é que esta mulher tinha uma imagem em suas mãos de Sagrado Coração, Sagrado de Jesus. De acordo com a tradição católica. Senhor, quem é esta mulher? O Senhor me disse, Rodolfo, que a mulher é sua avó. A Bíblia diz que os idólatras não entrará no reino dos céus. O Senhor mostrou-me a vida de minha avó na terra e eu podia ver que ela era um idólatra. Eu disse, Senhor, por favor, ajudá-la. O Senhor me disse, Rodolfo, eu não posso fazer nada. Julgamento foi marcada para ela. Ora, o Senhor me disse, eu vou mostrar-lhe o que vai fazer com que você perseguição na terra. Muitos não vai acreditar que você é prestes a ver, mas, não se preocupe, eu estarei com você. Célia Cruz no inferno. De repente, vimos uma mulher com os pés ser esmagado por facas que, mesmo atingido de joelhos e, ao mesmo tempo, essa mulher estava sendo punido por muitos demônios. Olhei e vi que esta mulher era Célia Cruz. O Senhor me mostrou um vídeo de Célia Cruz fazendo pactos satânicos em Hollywood com sangue e eu a vi fazer muitas coisas satânicas. O Senhor disse, ela era um satanista. Ela era um idólatra. Ela era uma bruxa ter pactos satânicos com sangue. Assim, sua música tem um hit de sucesso, mesmo que ela grupo de músicos. E o Senhor deixe-me ouvir uma de suas músicas chamado Imaiá, que é muito canção popular no mundo espanhol. Mas quando você cantar essa canção repetindo esse nome que significa este, Rei Satã, vem e regne ver-me. O Senhor me disse, sentença foi definido para Célia Cruz. Fundador das Testemunhas de Jeová Charles T. Russell. Em Rio nós continuamos a caminhar. O Senhor me mostrou um homem branco, cujas mãos foram esticadas para fora. E a coisa surpreendente sobre este homem é que ele tinha uma espada muito bem dentro de sua língua. E esta espada atravessou a cabeça e estava saindo de seu corpo. Seus pés foram agarrados por cadeias e sua volta estava cheio de lâminas fixadas, em posições diferentes em uma maneira que não importa como ele se movia, ele iria ser cortado. Quando eu vi este homem nesta condição, eu disse a Jesus, Senhor, por favor, ajudá-lo. Faz algo, Senhor Jesus. Olhe para a dor horrível que este homem está passando. O Senhor perguntou-me, você não sabe quem é este homem? Não, Senhor, eu disse. Eu vi como as facas têm através de sua pele e, em seguida, através dos ossos e como eles saíram de seu corpo. O homem só gritava em agonia. O Senhor me disse, o julgamento contra este homem tenha sido estabelecida. Agora eu vou dizer a você a identidade desse homem. Por causa dessa revelação, o Senhor disse, você vai ter que correr a partir da cidade a cidade, porque isso irá causar-lhe uma grande perseguição, mas vou ficar com você. Ele passou a dizer, Rodolfo, este homem é Charles T. Russell. Eu disse, Senhor, quem é ele? O Senhor disse que esse homem foi o fundador das Testemunhas de Jeová. Implorei, Senhor, por favor ajudá-lo, e do Senhor disse, não, Rodolfo. E como o Senhor moveu suas mãos, logo vi que muitas almas foram cair no inferno, em todas as formas possíveis. Eles estavam caindo cabeça, pés em primeiro lugar, estômago primeiro, etc. Rodolfo, para que o homem amaldiçoado, todas estas almas que entram no inferno. Este homem ensinou que Deus foi só um Deus de amor. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor.
Este homem Charles Russell tomou a palavra inferno da Bíblia e tirou todo o Sheol palavras e Abaddon. Além disso, ele negava a divindade de Jesus Cristo e também negou a divindade do Espírito Santo e ele colocou apenas o palavra Jeová na Bíblia. Ele pegou Jesus e do Espírito Santo. Para este homem amaldiçoado, todos estes almas estão caindo no inferno. Apocalipse 22, 18, 19. Então o Senhor disse: Eu amaldiçoo que o homem. Por favor, testemunha de Jeová que me está a ouvir neste momento, eu não quero te ofender. Obter fora dessa seita e vir a Jesus rapidamente. Eu não odeio você e eu não odeio a sua religião, mas você está em uma farsa. Venha para Jesus. Ele está esperando por você com as mãos abertas. Charles Russell é no inferno porque ele ensinou mentiras. Não siga suas mentiras. Quando deixamos este lugar, estas portas da prisão, fogo fechado e travado este homem Charles Russell chorava e gritava e amaldiçoou Jesus repetidamente porque Jesus disse o julgamento foi definido para este homem. Ora, o Senhor disse: Rodolfo, agora eu vou mostrar-lhe as prisões negras do inferno. Isto é a extrema punição de Satanás para as almas no inferno. No Senhor, por favor. Eu já vi coisas horríveis, me leve para fora deste lugar. Por favor, o Senhor disse: Ok, Rodolfo, eu não vou fazer nada se você não me permitir. Eu vou levá-lo para o céu agora. Em havendo deixado em uma velocidade muito alta e nós chegamos a este lugar. 2 anjos me parou antes das 2 belas portas. Eles foram muito elegantes. Estes 2 anjos me disseram: Rodolfo, com os pecadores roupas, você não pode entrar no reino de Deus. Então, por favor, desculpe-me escutar. Deus não nos chamou para pregar a abundância de prosperidade ou a profecia sobre isso. Deus o chamou para pregar santidade e santificação, porque sem santidade, ninguém verá o Senhor. Tomemos a palavra para fora, tomar a palavra de santidade e pregá-lo para fora. Os anjos, em seguida, deixe-me entrar e Jesus estava esperando por mim e me disse: Rodolfo, meu filho, bem-vindo para o reino do seu Deus. Quando começamos a andar, eu vi que as ruas eram de ouro puro e eu vi um rio como cristal, água de verdade. Eu também vi diamantes como enfeites nas ruas, uma coisa sobre a qual as pessoas se matam na terra. Ó Senhor, então, pegou minha mão e me disse: Agora vou mostrar-lhe o templo. E foi tão bonito. Vi taças de ouro, instrumentos de ouro e ouvi uma bela canção e eles eram crianças que estavam cantando. O Senhor me disse que as crianças foram as pessoas rejeitadas na terra, mas eles têm a vida no reino do céu. Glória a Deus, aleluia. Nós continuamos a caminhar pelo céu e vi um lindo vestido branco, mongols decorados em ouro uma coroa na parte superior e o Senhor me disse que era a sua igreja. Que tem que ser santo e santificados. A coroa é a coroa da vida que o Senhor vai dar para a igreja. Quando saímos de lá, vi uma grande fila de pessoas. Eu podia ver muitas pessoas vestidas de branco. Eu vi 2 grandes anjos, semblante muito elegante e olhando em seus olhos, vi paz, amor e mandato. Um anjo disse: Bem-vindo ao reino de seu Deus. O outro anjo aplaudido. Eu vi as pessoas estavam tão felizes de estar lá e agora eu entendo. O apóstolo Paulo disse que a passagem, aflições na terra não são nada em comparação com as glórias que aguardam para nós no céu. O Senhor então me levou a um lugar onde eu vi uma longa mesa sem fim. A mesa estava em ouro. A cobertura de pano de tabela era de ouro, taças de ouro, facas e garfos em ouro, cadeiras de ouro étique. Então eu vi coroas grandes e pequenos, e o Senhor me disse que essas grandes coroas são para seus servos, quando eles vêm para o casamento do Cordeiro. Ele disse: Porque o casamento do Cordeiro está prestes a começar. Estou chegando em breve para minha igreja. Diga-lhes que eu estou indo para pegar minha igreja. Senhor, eu perguntei, estas pequenas coroas, que são? Essas pequenas coroas são para as pessoas dentro da igreja que vivem em santidade, mas eles não fazem nada para o reino. Mas eu digo você, não se contentar com uma pequena coroa, mas trabalhar duro para um grande.
Trabalhar duro para Deus para que Ele iria dar-lhe a recompensa da vida. O mais surpreendente foi que cada cadeira tem um nome por trás deles e ninguém mais está indo sentar-se nessa cadeira, exceto para essa pessoa. O estado agora da igreja agora, Rodolfo, eu vou mostrar-lhe a real condição da igreja agora. Eu vi um pouco peixes louvando e adorando a Jesus porque a Bíblia diz, deixe tudo que tem fôlego, louve ó Senhor. Então o Senhor me mostrou a terra onde eu tive que voltar para pregar o que eu vi. Mas eu tive a impressão de que eu não tinha nenhuma lembrança da terra e o Senhor me deu o entendimento de que todos os que entrarem no céu esquecem tudo o que aconteceu com eles na terra. Não é assim, no entanto, no inferno. Todo mundo que entra não tem lembranças de tudo o que fez na terra, as suas famílias, para que aquele que não quer ir para o inferno. Esse é outro tormento adicionado aos seus sofrimentos. Mas aquele que entra no céu tem sua mentalidade mudou para uma mente celeste. Louve o Senhor. Por essa razão, não Peter nem Maria nem Stephen, nem Eliseu ou John têm memória do que eles fizeram na terra. Depois de suas vidas terrenas, eles simplesmente não sabem o que é acontecendo aqui. Peter não pode sequer imaginar que a religião católica adorá-lo ou qualquer outro santo para esse assunto. E Jesus disse, não há outro nome debaixo do céu pelo qual podemos ser salvos. Isso é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E Maria disse no casamento Canaã, fazei o que ele vos dê, pecaminosos de padres dormir com freiras. E os padres de ser acusado de abuso sexual infantil. E também aqui no República Dominicana, Nicolas Lopes de Jesus Rodrigues é outro satanista, que eu possa provar que com escrituras. E os católicos continuam a acreditar nessas mentiras. Ora, o Senhor começou a chorar quando ele começou a me mostrar a condição da igreja. De repente eu vi um pastor na terra carregando uma mala grande que estava cheio de dinheiro. O Senhor me disse, estes são pregadores e evangelistas que estão ficando ricos com as ofertas, porque eles estão pregando mentiras ao meu povo e deixar o meu povo se perder. Digo-vos, pregadores e evangelistas, pregar Jesus mesmo se você não recebe dízimos e ofertas. Santificar a igreja. De repente, vi que o dinheiro na mala desapareceu. Pedi ao Senhor e ele me disse que naquele mesmo modo seu dinheiro desapareceu, então ele irá desaparecer juntamente com o anticristo. Mas ainda tem um resto de pessoas que não estão contaminados. Eu vejo hoje como muitos pregadores, pastores, evangelistas, são ricos e milionários. No entanto, os membros de sua igreja estão caindo em pedaços em situação de pobreza, necessitando de alimentos para comer e o pastor na opulência, não ajudá-los. Assim, muitos evangelistas, multimilionários até bilionários em supercarros de luxo. Onde está o bom samaritano? E eu vi muitos pastores ministrando no altar, mas eu em seguida, vi o acabamento um pastor ministrando naquele dia e deixando sua casa, onde sua esposa estava, e ele deixou ao encontro de seu amante com quem ele vive também. E ela também foi um membro da sua igreja. Eu também vi um evangelista deixando sua igreja e algumas quadras de distância, ele desceu e viu uma prostituta. O mesmo evangelista que estava ministrando no altar. Ó Senhor! Por favor, tenha misericórdia em nós. Depois que o Senhor me mostrou um grupo de jovens de uma igreja que, quando eles deixam a igreja, eles foram para um lugar escuro, porque eles pensam que o Senhor não vê-los e eles entraram em aquele lugar e eles começam a se masturbar e fornicar contra os seus próprios corpos. E depois disso, eles riam e ministrar no altar. Presidentes de jovens, líderes da igreja. Ora, o Senhor me mostrou uma discoteca e uma igreja e o Senhor me disse, observar bem e olhou e viu que a igreja apenas olhou como disco. Não houve diferença. Eles tinham os sistemas mesmo som, a mesma música, mesmo equipamento que está entrando do mundo para a igreja. O mundo deveria se converter ao cristianismo, mas não o contrário. Estamos trazendo o mundo para a igreja. Também tenho de lhe dizer isto, não podemos louvar e adorar a Deus com um reggaeton, com bachata ou rock.
Ainda hoje existem canções cristãs que estão sendo cantados a Deus e, em seguida, para o mundo, usando as mesmas palavras. Eles não mencionam Deus, mas apenas mencionar a palavra amor. Eu também vi a música rap e perreo na igreja e isso é inaceitável. A Bíblia diz que nós devemos adorar o Senhor na beleza da santidade. Agora quem inventou o rock? Foi Anton LaVey. Este homem é o fundador da igreja satânica. Ele fez e escreveu a Bíblia satânica e introduzido rocha dentro de Hollywood. E se ele inventou o rock, que foi para glorificar Satanás não Deus? Em outras palavras, o que eles estão dando ao diabo eles também estão oferecendo a Deus. Isso é impossível e inaceitável para Deus. Rock é satânico que foi inventado no inferno. Pastores e evangelistas, por favor, saia que a música amaldiçoada das igrejas. O rap foi inventado por um homem chamado Selassie. Quem era esse homem? Este homem era aquele cujo título favorito para si mesmo era Eu sou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a igreja hoje está usando que a música enquanto a Bíblia diz que o único Rei dos Reis e o único Senhor dos Senhores é chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. O outro é um apóstata. O Senhor então me mostrou músicos que são tão pervertida. Eles estão cantando na igreja por um lado, em seguida, eles fazem contratos de cantar mesmo em restaurantes como músicos privadas. Vão à igreja para louvar o Senhor. Deixe-me dizer-lhe que a música o Senhor não aceita e por favor, desculpe-me, devo dizer-lhe a verdade. O que é de Deus é santo e separado por Deus e só Deus. E o que esses músicos que hoje em dia, eles vão cantar na igreja, então eles desaparecem a partir do serviço, porque eles se parecem e eles estão jogando a Deus como um contrato, para que eles pensam que eles não precisam estar lá para o resto do serviço, eles sair mais cedo. Naquele momento, o Senhor me disse, infelizmente, esse tipo de igreja não vai entrar no reino dos céus. Depois que o Senhor me apresentou a um grupo de pessoas, milhares de pessoas que guardam-se em santidade. Vi, por exemplo, uma irmã dizendo a outro, você comeu hoje? Eu tenho um pedaço de pão na minha casa. Eu vi outro carregando um conjunto de sapatos para alguém que não tem nenhum. Eu vi outros que dão força para aqueles que precisavam de força. De outros sabendo o problema do outro, cuidando e orando por suas necessidades sem deixar qualquer um saber mais. Mas hoje, em muitas igrejas, há um monte de fofocas, porque eles não sabem como calar-se ou ficar em silêncio sobre os outros. Arrepender-se. Hoje, Jesus Cristo quer dar-lhe libertação e salvação. Ele pode lhe dar a dom do arrependimento. Glória a Deus. Louvor e adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhor. Sua misericórdia dura para sempre. Rodolfo Acevedo, Céu, Inferno e a Condição da Igreja Hoje. Um depoimento de Rodolfo Acevedo Hernandes. Sou evangelista Rodolfo Acevedo Hernandes. Minha garganta tem sido afetada de compartilhar este testemunho, mas vamos fazê-lo novamente hoje mesmo contra qualquer oposição. Glória a Deus. Estamos aqui para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo e eu vou dar o testemunho que impactou minha vida e milhares de outras vidas. Vamos a Apocalipse 1, 14, 15. Seus pés eram como bronze polido, quando ele foi feito para refinados numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Porque eu não queria permanecer na mesma condição espiritual que eu estava, eu me tranquei no meu igreja por 8 dias. 8 dias de jejum e oração, trancado em com o Senhor Jesus Cristo. Antes de começar esses 8 dias com o Senhor, Ele me disse através de uma visão: Rodolfo, hora que você se reservou para mim, e me foi dada uma veste branca em que foi escrito palavra e santidade ao Jeová. Após essa visão, uma senhora missionária da minha igreja disse-me: Rodolfo, eu tive um sonho sobre você, onde o Senhor disse-me para dizer-lhe, separado do altar, desde que eu era um pregador, eu vou te mostrar uma coisa grande que terá impacto sobre os povos e nações ao redor do mundo. Então eu fiz isso, eu comecei